Geraldo Martins, e hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua vida e para a minha vida também. Isso mesmo é o tema, a alegria. Isso, como atingir a alegria na nossa vida pessoal e profissional. Tá? Lembrem-se que nós tínhamos combinado ontem para fazermos 7 sessões. Isso mesmo, serão 7 dias, com 7 reflexões profundas e 7 ações concretas que eu darei a sugestão para cada um de vocês exercer na sua vida. Vamos lá? Vamos começar? Venham comigo então. É o seguinte, o grande problema da alegria é o medo. Como assim o medo? Exatamente. Você sabe de onde vem a palavra medo? A etimologia dela é M-E mais D-O, quer dizer, medo. Isso. As pessoas vivem, elas não são felizes porque elas ficam falando assim, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Sabe o que significa isso? Vocês estão falando para as outras pessoas, tenham dó de mim. Exatamente. Dó. Tenham dó de mim. Tenham pena de mim. Então, para todas as palavras assassinas que vocês falam no dia a dia, que nós falamos no dia a dia, vamos dar um basta nisso. É a atitude. Você sabia qual que é o maior medo do nosso medo? É a nossa coragem. A partir do momento que nós temos coragem, força e decisão, o medo acaba. Não é aquele friozinho na barriga que eu estou falando. Não, isso é importante. O frio na barriga nos dá, na verdade, um caminhar com mais cuidado, com mais zelo pelas coisas, tá? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de nós eliminarmos aquele medo que nos bloqueia. Sim, aquele medo, sabe aquele medo de falar em público que mais de 90% da população tem? Os 10% que não tem medo de falar em público é porque superou alguma coisa. E superou da onde, o como, qual a técnica, qual a metodologia, como é que conseguiu chegar nesse nível? É nisso que nós vamos tratar hoje, tá? Então nós tínhamos combinado 7 dias com 7 reflexões, com 7 ações. Então, primeira reflexão, medo. Medo, vamos parar de falar? Vamos parar de falar, tenha dó de mim? Então tá bom. Sabe de onde vem esse medo de falar em público? Por exemplo, esse medo de falar em público, ele vem lá da nossa infância, ele vem da nossa empresa, da nossa evolução, porque nós não temos medo de falar em público. Nós temos medo de errar em público e sermos trucidados, executados pelos olhares das pessoas. Sabe que muitas vezes as pessoas estão torcendo por você quando você vai à frente, para que você fale bem, para que você consiga vender um produto, para que você consiga vender uma ideia, que você venda uma ideia na sua faculdade, uma ideia no seu trabalho, mas sabe o que você fica? Só com a dó. Você fica assim, tenham pena de mim, por favor, eu sou um coitadinho. Aí a coisa não funciona. O que nós precisamos fazer? Vamos mudar essa atitude? O que é possível se fazer? Primeira coisa, com medo de falar em público. Vamos saber quais os passos para a gente poder coordenar isso. Então vamos lá? Vem comigo? Vamos trabalhar nisso? Tá ótimo. Primeiro passo, um assunto que vocês entendam. Não adianta ir lá para frente do público e falar de uma coisa que você não entende, de blá blá blá, de lorotas. Isso só os charlatões fazem, tá? Não adianta você ter boa oratória. Engana-se muitas pessoas quando acham que um bom orador é um bom palestrante, ou então uma boa pessoa de passar conteúdo, isso quer dizer um bom professor. Não, nada disso. Um bom palestrante, um bom professor, um bom comunicador é aquele que consegue transmitir as coisas para as pessoas. Isso, consegue transmitir o que ele tem de conhecimento. Então, primeiro detalhe, conhecimento. Você precisa estudar sobre o assunto. Isso vai te dar uma segurança muito forte. Segundo, sistematizar a sua comunicação. Você tem que ser claro, conciso e principalmente simples. A comunicação ela tem que ser simples. Se ela não for simples, ela não atinge ninguém. E você vai continuar com medo de palco porque você não atingiu ninguém. Você vai continuar com medo de falar em público. Quando eu falo de medo de falar em público, eu não estou dizendo aí para 1.000 pessoas, 2.000, 50.000 pessoas. Não, muita gente tem medo de falar em público para 2 pessoas, para 3, para 1 pessoa. Eu não sei se você já passou isso na sua vida, mas você já tremeu as pernas quando foi falar com uma pessoa? Com uma única pessoa, que pode ser seu chefe, sua futura namorada,
seu futuro contratante. Você já passou por isso? Então, meu amigo, você precisa conhecer do que você está falando. O segundo passo, treinar. Isso mesmo, precisa se treinar e muito, não é achar que sai falando. Treina, 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 treina. Monta o roteiro desse falar. Monta o roteiro de cada coisinha que vai falar, para que você não fique jogando palavras ao vento, para que você não fique sendo uma pessoa simplesmente prolixa, que fala, 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 repete, repete, vira uma pessoa redundante, chata, que ninguém quer falar, ninguém quer ouvir, na verdade, tá? Então vamos lá, vamos organizar isso, vamos nos preparar com muita tranquilidade e muita calma. Geraldo, mas a minha perna treme, o meu braço não sai do lugar e eu não consigo caminhar e não dá certo isso. Vamos aos poucos. Ninguém está dizendo aqui que é para você amanhã cedo já ser um grande palestrante, uma pessoa que fala, 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 sem nenhum tipo de problema, que tem tudo estruturado. Então vamos aos poucos. Primeiro, vou te apresentar um grande amigo que é o seu espelho. Isso mesmo. Eu sei que parece básico e brincadeira também, mas é assim, fale para o seu espelho, converse um pouquinho, escolha um assunto. O problema de quando a gente vai conversar com o nosso espelho, nós vamos lá para ver coisas ruins. Não, então vamos ver coisas boas. Hoje você vai fazer o seguinte, primeira atitude, você vai na frente do seu espelho e cuidar de alguma coisa que você queira fazer hoje, que você quer mudar a sua vida, você vai falar para o seu espelho. Eu vou dar um exemplo básico. Se você mudar uma pequena coisa por dia, no final do ano você vai ter mais de 300 ações sendo realizadas. São microações que resultam em muitas coisas. Imagina num período de 10 anos, vão ser mais de 3.500 ações modificando a sua vida. Pensa nisso, desde um detalhezinho, Geraldo, mas eu não gosto na minha casa que fica uma situação de bagunça ali no canto, ou então eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, para tudo, vai lá e muda uma peça. No dia seguinte, você vai mudar outra peça. Se o seu detalhe é, Geraldo, eu não faço exercício físico, vai lá hoje e faça bicicleta. Isso, faz 5 minutos de bicicleta. Para que você está de meia hora, uma hora que você não vai fazer. Então faça 5 minutos. No dia seguinte, faça 6 minutos. No próximo, 7. Depois você mantém o 7 durante algum tempo. Depois você vai evoluir, seu corpo vai se acostumando. É exatamente isso. Falar em público é se acostumar. É acostumar o corpo, acostumar a mente a falar em público. Falar em público é diminuir o erro, diminuir a chance de errar, é diminuir o medo de errar em público, o medo de ser criticado. Mas para isso você precisa dar os passos. Então, para dar os passos, você começa aos poucos, você começa a trilhando o seu caminho. Eu conto com você nessa jornada. O que você precisar, você pode entrar no meu site, na front page, não é? Então eu estou lá como Geraldo do Nascimento Martins, ou então a minha página, meu grupo no Facebook, que é Conselheiro Estratégico de Pessoal e Empresarial. Eu conto com você para que troquemos ideias. Amanhã, na quarta-feira, no dia 7 de janeiro, nós falaremos sobre mais um tema. O tema de hoje foi medo. O que ele impede para chegarmos à alegria pessoal e profissional. Amanhã teremos um outro tema, com mais uma reflexão, com mais uma ação, e eu conto com você dos seus depoimentos. Coloca lá embaixo, lá no meu Facebook, coloca o seu comentário. Geraldo, eu fiz isso, eu consegui fazer desse jeito, eu caminhei. Geraldo, eu não estava pensando nisso, mas agora eu estou pensando um pouco mais, Geraldo. Para de pensar, tá? Vai lá e faz. Faça uma pequena ação para um grande momento da sua vida. Um abraço a todos e tenham um excelente dia.